Estamos começando mais um podcast Teaching Wings. Eu sou o Emílio Folski e eu estou aqui com o fantástico Mateuzinho. E o nosso objetivo com o podcast Teaching Wings, é desenvolver os teus poderes nas aulas particulares de idiomas. E dessa vez, no episódio de hoje, eu já sei sobre o que a gente vai falar, porque acho que era algo que a gente precisava resolver de uma vez por todas, né, Mateuzinho? Isso. Sobre o que a gente vai falar hoje, mano? Então, hoje a gente vai falar sobre as 8 perguntas mais comuns dos professores. Dos professores de idiomas quando eles vão começar a dar aulas particulares, né? Isso aí. E aí, então, a gente separou as perguntas que mais aparecem em stories, em DM, nos grupos agora da Semana do Professor 3x, que vai começar na segunda-feira que vem. Então, caso tu estejas ouvindo isso aqui e não esteja inscrito ainda, tu ainda tem tempo, porque no dia 17, é isso mesmo? 19. No dia 19 de julho vai começar a Semana do Professor 3x, que é um evento, uma semana inteira de evento, com o único objetivo de te ensinar o passo a passo para tu alavancar o teu negócio como professor ou professora particular de idiomas. Lá, a gente vai falar do passo a passo de todos os conteúdos que fazem parte e vamos falar de estudos de caso de professores de sucesso. E aqui a gente vai resolver as principais dúvidas de quem está começando. Certo? Isso aí. Então, posso começar então? O Mateuzinho está ali com a lista. Pode começar, né? Manda as perguntas que a gente responde. Tá, vou mandar a primeira então. É o professor que tem dúvida se o idioma dele é bom o suficiente. Como é que ele sabe se é bom? E se não for, o que ele pode fazer? O que tu tem a me dizer? Clássica. Emílio, meu idioma já é bom o suficiente. Como é que eu sei se meu idioma é bom o suficiente? E a resposta, eu acho que assim, ó, se a gente fosse dar uma resposta definitiva, cara, se tu tá aqui nesse podcast, significa que teu idioma provavelmente já é o suficiente. Uhum. Porque, vamos lá, geralmente eu devolvo essa pergunta com uma outra pergunta, que é, quando é que tu sabe que tá bom o suficiente? O que define o idioma que tá pronto para começar? É o número de palavras que tu conhece? É tempo que tu passou fora no exterior? Isso não é, já tô avisando que não é. Então, as chances... E existem... Vamos lá. Eu tinha um aluno, vou dar um exemplo, tá? Eu tinha um aluno de inglês cujo nome era... Como é o nome do aluno? Eu chamava ele de Tony, eu acho. Mas não era o Tony o nome dele. Como é que era o nome dele? Cara, me esqueci o nome. Se tu tá ouvindo o podcast, tu sabe que às vezes a gente esquece o nome do aluno. Ao longo do episódio, eu sei que vai voltar, e eu peço perdão a esse aluno, caso ele esteja ouvindo, porque ele também é professor. E o que aconteceu? Ele veio me procurar através do Instagram do Teaching Wings e pediu se eu podia dar aula para ele. Por quê? Porque ele estava dando aula já como professor, mas ele sentia que ele ainda tinha um bom espaço para dar, para melhorar no inglês dele. Eu sou professor de inglês, ele era professor de inglês também. O que aconteceu? Eu dava aula para ele de inglês e, ao mesmo tempo, ele dava aula para alunos intermediários e básicos. O inglês dele tinha um bom espaço para melhorar, tinha bastante. Assim como todos, o meu inglês tem espaço para melhorar, lógico. Mas o inglês dele tinha um bom espaço para melhorar, de forma que realmente ele não conseguiria dar aula para um aluno avançado, porque ele não estava num nível a ponto de poder dar aula. Mas ele super estava ajudando os alunos dele, que gostavam das aulas dele. Ele tinha um quadro, eu lembro que quando eu fazia aula com ele, ele tinha um quadro atrás, um quadro branco, ele usava para dar aula online. Então ele virava e escrevia as coisas, super legal. Os alunos estavam satisfeitos. Ele estava no momento, o sonho dele era trabalhar como é que fala flight attendant em português? Comissário de bordo. Perfeito. Sim. Comissário de bordo. E nesse meio tempo ele estava fazendo curso para comissário de bordo. Ele tinha sido demitido de um outro emprego que ele estava fazendo e estava dando aula de inglês, fazendo a grana dele. E era muito legal, cara, porque ele brilhava o olho dele falar sobre comissário de bordo. E o que acontecia? Nossas aulas, o mundo é a nossa sala de aula e cada aluno é o universo, giravam em torno também da parte ali do comissário do mundo ali da aeronáutica, né?
Uhum. Cara, como é que era o nome? O Dre! Finalmente! Quando a gente lembra, assim, sai, chega a sair. Era o Dre. O nome dele era André, eu chamava ele de Dre. Tipo, Dr. Dre. E aí o Dre era essa história, era muito legal. Então, cara, ele fazia aula comigo para desenvolver os poderes e ele tava dando aula ao mesmo tempo. O que eu acho que é importante pensar é que tu tem que ter um mindset de melhorar, lógico. Uhum. Ponto número 1, tu vai aprender muito dando aula. Muito. Porque tu ensinar te desafia muitas vezes, muitas coisas. E então tu acaba, cara, expandindo o vocabulário, porque o aluno vai fazer aquelas perguntinhas que tu não sabe, e que faz super parte do processo. Às vezes o que faz parte do universo do aluno tu não sabe exatamente. Então, por consequência, e por precisar explicar, tu vai ter que pensar em novas formas e tu vai entender também de uma forma fantástica. Então, por consequência, tu vai melhorar dando aula. Não é o suficiente, é sempre bom se desafiar, ler tipo, ler conteúdo que vai para o próximo nível, entende? Tipo, eu não me sinto confortável para ler um livro. Vai ler um fucking livro. Então, significa que tu precisa estar confortável a ler um livro. Eu ainda não me sinto confortável a assistir série 100% em inglês. Sabe o que isso significa? Que tu tem que começar a assistir série em inglês. Porque é isso que vai te levar para o próximo nível para tu poder trabalhar com os alunos mais avançados, né? E também para fazer aula. Que foi o caso do Drake, que estava fazendo aula comigo. Então, se tu tá num ponto em que tu sente que tu consegue ajudar alguém que está no nível inferior, cara, tu já pode estar dando aula. Nem que seja aula de reforço no primeiro momento, sabe? Outro exemplo é o Gabriel, nosso aluno do Teaching Wings Academy, o Gabriel Inácio, que ele teve a maior evolução dentro de um ano e pouco no inglês e no francês ao mesmo tempo. Ele não sabia nada de inglês, nada de francês. Em um ano e pouco, ele subiu assim de nível de uma forma absurda. E ele já está dando aula. Ele ainda está melhorando, ele continua os estudos dele. Eu acho que os estudos mais metódicos que a gente já conheceu, né? Que o Gabriel, ele conta os dias. Eu estou estudando inglês há 383 dias, porque ele estuda todo fucking dia. Ele intercala inglês e francês. Então, o Gabriel está dando aula. Ele já postou stories, marcou o Teaching Wings lá, dando aula no pôr do sol para a aluna dele de francês, que é o que ele mais gosta. Então, cara, se tu tá com essa dúvida, significa que tu já pode começar. Porque não vai ter um momento assim que tu vai pensar, tá, agora deu, agora eu posso. Tu já tá no... Se tu tá aqui com a gente, cara, tu já sabe o idioma a ponto de poder começar. O que tu acha, mano? Cara, acho que faz sentido. E o que eu também vejo os professores fazendo quando estão começando é pegando um aluno como se fosse de cobaia, né? Dando aula gratuita para ele e vendo se tu realmente consegue ajudar. Perfeito. Ótima colocação. Se tu tá nessa dúvida, será que eu conseguiria ajudar alguém? Pega uma cobaia. E o que o pessoal faz? Geralmente sequestra uma criança. Não, mentira. Imagina, tá na praia, os pais estão tomando banho, a criança ficou sentada na areia, brincando com um baldinho. Tu chega e fala: opa, quer uma balinha? Mentira. Aí tu pega uma pessoa próxima a ti que bobagem. Mas vamos lá. Tô rindo da minha própria piada. Tu pega uma criança que tá próxima. Uma criança nada, para com a criança. Pois não precisa ser criança. Pega uma pessoa próxima a ti. Pode ser namorado, pode ser namorada, pode ser mãe, pode ser amigo. Se eu não me engano, a primeira aluna do Gabriel era uma amiga dele. E tu oferece aulas gratuitas por um curto período de tempo, para tu não ficar fazendo trabalho escravo para sempre, né? Mas com aquela pessoa, tu vai dar aula e ver se tu tá ajudando ela de verdade. O que tu vai pedir em troca de uma aula gratuita? Feedback. Muito feedback. Feedback. Então, isso é muito poderoso também para quem não tá... Será que o meu idioma funciona ou não funciona? Cara, vai dar aula. Vai descobrir no campo de batalha. E agora eu me lembrei de outro exemplo. Que sou eu. Qual? Neste momento, eu tô sendo cobaia de um aluno nosso do Teaching Wings Academy e tá sendo sensacional. Que é o Renan. O Renan é professor de inglês e ele tá estudando japonês há um tempo. E ele sabe que o japonês dele não é avançado o suficiente e ele tá me dando aula de japonês.
Eu tô fazendo... Eu sou a cobaia do Renan e eu tô extremamente orgulhoso por isso, porque nós temos um aluno de japonês no Teaching Wings Academy. Cara, tá sendo muito massa. Eu tenho consciência de que ele não vai saber todas as palavras, assim como eu não sei todas as palavras de inglês para os meus alunos. Às vezes ele não sabe algumas palavras, mas, cara, ele tá super me guiando, porque eu não sei nada de japonês, entende? Eu não preciso que o cara seja um japonês para me ensinar o início de japonês. Então, ele tá sendo meu mentor e tá sendo sensacional. As aulas com o Renan estão sendo muito legais. Mesmo que ele não tenha um japonês, e eu não sei nem dizer qual é o nível de japonês dele, mas eu acho que é entre o intermediário e o avançado. Porque ele consegue, por exemplo, ele consegue já ler mangás, mas ele ainda tem uma certa dificuldade. Então, é uma coisa nesse sentido. Cara, sensacional. Sensei Renan, beijo. Eu que sou o aluno ruim que não faz os negócios que ele pede. O que está sendo uma ótima experiência também. Porque aí eu tô me colocando na posição do aluno ruim. Sensei, desculpa. Mas, enfim. Faz sentido, Melo? Faz sentido, sim. Boa colocação essa da cobaia. Eu não tinha lembrado disso. O Mateuzinho tá sempre por trás aí nos bastidores do Teaching Wings Academy. Então ele conhece tanto quanto eu os nossos alunos e tanto quanto eu as técnicas. O que é muito massa. Daqui a pouco o Mateuzinho tem que dar aula de inglês também. Imagina. Batson, Tá, vou partir para a próxima então, pode ser? Pergunta número 2. Tá. Essa é bem ampla. Eu não sei quanto tu vai querer expandir ela. Como conseguir alunos? Eu acho que é uma pergunta que os professores fazem bastante. Normalmente, o professor que já sabe que o idioma dele é bom o suficiente, já está decidido que quer começar a dar aula, só que ele não sabe ainda como conseguir os alunos. Então, vamos lá. Não vou expandir muito, porque senão aqui a gente vai ficar 10 horas falando sobre isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o pessoal presente para as possibilidades e vou falar o que tu tem que fazer em todas elas. Tá. Certo? Que é basicamente, vamos lá, como conseguir alunos, né? O aluno cobaia, a gente já falou sobre ele, sempre legal ter começado. Aí a gente tem 4 formas principais de conseguir novos alunos que eu considero que são as principais de um professor de idiomas conseguir novos alunos. A primeira delas são indicações, certo? Então, assim, ó, tá começando, cara, as pessoas precisam saber que tu tá dando aula. Esse é o princípio principal da coisa. As pessoas precisam saber que tu está dando aula. Seja pelo teu Instagram, seja no boca a boca, todo mundo tem que saber que tu está dando aula. E pode ser no sentido de falar, só para avisar, estou dando aula, se souber de alguém, parará, tudo bem, pode ser. Mas simplesmente te colocar como professor, entende? Tu tem um aluno, tu avisa para todo mundo que tu vai dar aula. Entendeu? Então, tá saindo de casa, mãe, onde é que tá indo? Tô indo dar aula de inglês. Tá dando aula de inglês? Tá, a filha vai saber. Mas aí tu chega numa roda de amigos, o que acontece? E aí, como é que tá? Tudo bem? Pá, tudo certo, tô empolgado. Comecei com os meus primeiros alunos, com meus novos alunos. Ah, tá dando aula? Tô. Que legal, tu dá aula de quê? Dá aula de inglês. Ah, sério? Eu sempre precisei aprender e nunca comecei. Cara, isso é assim, ó. A quantidade de gente que fala isso é absurda, sabe? Isso eu acho que com qualquer idioma, talvez mais com o inglês. Mas então as pessoas precisam saber que tu tá dando aula. A gente vai desenvolver mais sobre isso durante a semana do projeto de DSX, mas isso é o principal. E aí, quais são as formas de tu captar alunos? Indicações, como eu falei. Então, as pessoas precisam saber que tá dando aula. 2, através da vida, que é esse troço aí de tu ir no churrasco, de tu ir para aula de dança de salão e falar com as pessoas. O que tu faz, Emílio? Ah, eu dou aula de inglês. Ah, sério, eu tava querendo botar minha filha no inglês. O que aconteceu? Isso me aconteceu de verdade. Foi assim que eu comecei a dar aula para a Lê lá em Floripa. E acabei dando aula para a Lê e para o Antônio, que era o namorado dela. Então, tu consegue otimizar isso. As pessoas precisam saber que tu está dando aula. Vou insistir. 3, o teu método vendendo para ti. Que aí é que entram os mantras Teaching Wings. O mundo é a nossa sala de aula e cada aluno é um universo. E por que é mantra? Porque eu já falei esses negócios tantas vezes. Eu não sei quantas vezes a gente já falou isso, a gente já escreveu isso. A gente já fez vídeo disso. Mas é verdade, o mundo é a nossa sala de aula e cada aluno é um universo.
E na semana do professor 3x, a gente vai falar sobre os principais ativos que tu vai ter do teu público para que eles consigam. Então, eu vou falar rapidinho que são atenção e curiosidade, certo? Então, quando tu está dando uma aula no supermercado para o teu aluno, quando tu está dando aula numa cafeteria, quando tu está dando uma aula online numa cafeteria, tu está ali com o teu headphone falando em inglês, as pessoas ao teu redor elas estão vendo e elas estão curiosas. Ninguém nunca viu alguém fazendo uma aula de inglês tocando nas frutas no supermercado, por exemplo. Ninguém nunca viu alguém fazendo uma aula de inglês no restaurante enquanto estava almoçando. E isso chama a atenção das pessoas. Sim. E soa muito mais legal, né? Do que, porra, não tem que ficar sentado ali, pagar o material do cursinho e ficar ali sentado ouvindo o áudio. Ah, sim, certeza. E fazendo exercício. Então, isso atrai muito aluno. E as pessoas subestimam esse negócio. Eu falo da vida, tá, beleza. Cara, isso é muito poderoso. Eu diria que tu consegue lotar a tua agenda só assim. E eu realmente acredito nisso. Tu consegue lotar a tua agenda sem ter que necessariamente divulgar tuas aulas. Aí a quarta parte... lembrando que a parte da atração passiva, né, que eu chamo, que é esse negócio, pode ser feito através das tuas redes sociais também, né? Então, da mesma forma que tu deixa as pessoas saberem na vida, tu deixa as pessoas saberem através das suas redes sociais, postando stories com os alunos, gatilho mental da prova social, tu, tipo, passando autoridade, estudando o idioma o tempo todo, o tempo que tu tá fazendo, né? Tá assistindo uma série tudo em inglês, bota lá, tá estudando, lendo um livro, marcando as palavras, colocando no Anki lá, bota no negócio para as pessoas te verem e tu passar autoridade como professor, credibilidade. Entusiasta. E aí a quarta parte, essas são atrações passivas, né? São coisas que as pessoas fazem, são coisas que tu faz para otimizar, mas que as pessoas venham até ti. Existe a quarta, que são as campanhas de captação. Aí a campanha de captação, sim. Aí é o momento em que tu cria uma oferta limitada em termos de vagas e de tempo, que soe como uma oportunidade. E aí tu estrutura essa campanha e tu oferece ela para as pessoas, seguindo a ordem dos deuses, que é, primeiramente, para antigos alunos, porque são aquelas pessoas que já te conhecem e pararam em algum momento, podem vir a querer fazer de novo. 2, antigos prospectos, as pessoas que mostraram interesse, mas não chegaram a fechar, porque elas também já conhecem do trabalho, talvez não fecharam antes por algum motivo, talvez agora esse motivo não funcione mais. Faz sentido? Sim, sim. 3, o teu público, e 4, o público de outras pessoas, que aí entra nas redes sociais, né? Então, tu posta, tu faz teu post, cria teu post lá bonitinho, e as pessoas, com todos os gatilhos mentais, toda a estrutura, a gente não tem tempo para falar sobre isso, não vai ser uma única pergunta, e isso vai dar um evento de 3 horas, que nem os escolhidos Teaching Wins, que a gente já fez, explicando o passo a passo. Então, mas a campanha de captação, isso. E aí, tu faz a campanha de captação, oferece ela para as pessoas com vagas limitadas. Isso é muito importante. Vagas limitadas por um tempo limitado. E que é o gatilho mental da escassez e da urgência. E aí, aí as pessoas vêm até ti. Então, essas são as 4 formas principais que tu podes fazer através das tuas interações e também das redes sociais. São as principais 4 formas. Quero que o pessoal esteja presente para a existência de todas elas e que acredite em todas. Não fique só pensando em campanha de captação, porque as outras são muito, muito, muito poderosas. Sim. Inclusive, a maioria dos teus alunos veio pelas outras 3, né? Passivas. Sim. Exatamente. Ao longo da maior parte da minha carreira como professor particular, os alunos vieram dessa forma aí. Da vida, através da metodologia, né, do Teaching Wins, através dos mantras sendo aplicados, e depois, através das campanhas. Sim. Tá, acho que é isso aí, então, pergunta respondida. Partir para a Pergunta próxima, número 2 certo? respondida. Tá, a terceira pergunta é qual plataforma usar para dar aula, principalmente? Zoom, Skype, Discord, o que tu acha? Qual que é melhor? Tá. Se eu fosse responder com uma palavra, eu diria Zoom. Zoom é muito foda.
O importante é assim, ó, tá dando aula, sabe? Se a pessoa prefere o Google Meet ao invés do Zoom, prefere o Skype porque tá mais acostumada, cara, dá aula, não tem problema, não deixa a plataforma te parar, porque às vezes a plataforma vira desculpa para tu não ter começado. Mas, se eu for sugerir uma plataforma, eu sugeriria o Zoom, que é a que a gente está usando agora até, né, para fazer Sim, sim. essa chamada e gravar esse podcast, porque o Zoom, ele tem a qualidade de som e imagem do Zoom é sensacional. A qualidade, ele mantém a qualidade da chamada muito bem também. E tem toda uma série de ferramentas que a gente falou na live da semana passada, que foi como dar aulas particulares pelo Zoom. Então, dentre todas elas, o Zoom, as ferramentas de compartilhamento de tela, o Zoom ele vai fazer com que tu consiga ter um trabalho muito legal. Mais legal que se tu fosse usar o Google Meet, por exemplo, o Skype. O único problema do Zoom, que não é bem um problema, mas é o fato de que se tu vai ter uma chamada com mais de uma pessoa, tu tens um tempo limitado para usar gratuito, né? Então é 40 minutos. Aí termina a chamada e aí voltar para a chamada fica meio bagaceiro. Tipo, tu tá com a tua turma lá. Ah, pessoal, o gratuito acabou, então a gente vai encerrar e a gente vai ligar de novo. Pai, fica muito bagaceiro, né? Então... Sim. Ou finge que é intervalo, né? Muito bom. O cara faz uma aula de 1 hora, fala, pessoal, deu 40 minutos, a gente vai parar aqui para tomar uma água, tá? Vou encerrar a chamada. Muito bom. Cara, tá aí, ó, isso é melhor do que tipo, pedir pro encerrar do pessoal nada, voltar. né? Exatamente. Então, vai, pessoal, tá na hora do nosso break. Aí faz uma aula de 1 hora e meia, talvez. Ó, tá aí, ó, uma alternativa. Alternativa bagaceira para quem não quer pagar o Zoom Premium. Mas o Zoom Premium, ele tá uns R$ 80 o mês. Então, se tu já tem alguns alunos, eu super recomendo que tu pague, porque é uma ferramenta muito legal. Mas... Sim. Tá, e essa ferramenta tu só precisa pagar se tu dá aula para mais de um aluno ao mesmo tempo, né? Se for individual, não tem esse limite. Exatamente. Se tu dá aula individual, tu não tem limite, tu vai ter todas as ferramentas fantásticas que o Zoom te permite. Inclusive gravar as tuas aulas, né? Então, se tu quiser fazer um Zoom depois, um negócio assim, tu pode gravar. Ou se um aluno teu da tua turma, tem uma turma de 3 alunos, e aí um aluno não veio, porque, sei lá por quê, o aluno não veio, tu pode gravar e mandar para ele depois. Não tem desculpa, motherfucker. Acho que a 3 foi respondida rapidamente. Sim, sim. Tá, partir para a próxima, então. Number 4. Contrato. O que tu acha? Se precisa ter, se precisar, o que tem que ter nesse contrato? Me dá a tua opinião. Shit. Tá. Contrato. Precisa ter... De novo. Contrato. Pô, eu não consigo falar isso, cara. Tá difícil. Maldito português. Tá. Contrato. Precisa ter... Ponto de interrogação. Não precisa ter contrato. Caso tu queiras fazer, é legal. Mas não precisa ter. E existem 2 formatos, eu acho, de contrato principais. Tá? E eu acho que é importante... eu vou dizer para tu fazer ou não contrato? Não vou escolher. Quem escolhe é tu que está ouvindo. Isso é muito importante. Se fizer sentido para ti. Mas vamos lá. Existe o primeiro tipo de contrato, que é o contrato em relação a mensalidades, em relação a pacotes e coisas do estilo, né? Então, tem aquele pessoal que quer fazer férias, por exemplo, e aí faz um contrato de 12 meses com o aluno, ou 11 meses, ou algo do sentido. E aí o aluno, ele se compromete ao longo do ano inteiro. O que eu acho que tem que tomar cuidado em relação a esse tipo de contrato? Porque se fosse eu, Emílio, como aluno, eu não fecharia com o professor particular um contrato de 12 meses. Entende? Eu simplesmente não fecharia. Por quê? Porque a vida é impermanente. Eu, Emílio, como aluno, aí tu pode até me dizer a tua opinião, porque eu não sei qual é a tua opinião em relação a esse negócio do contrato. Mas eu, Emílio, como aluno, eu não ia fechar com o professor particular que eu acabei de conhecer. E talvez mesmo depois, não sei se eu fecharia, entende? Porque eu não me gusta. Eu quero, se eu não quiser mais fazer aula de idioma, eu quero poder parar. Então,
esse formato de contrato não me agrada muito. Mas tem alguns professores que trabalham, e eles trabalham e estão satisfeitos. Mas eu sinto que isso pode ter um preço na quantidade de alunos que tu vai conseguir. Mas, Emílio, se o aluno não está satisfeito, se não está comprometido a fazer uma aula um ano direto, ou 6 meses, ou sei lá o quê, eu não quero esse aluno. Então, ótimo, tudo bem. Então, tipo, por isso que eu digo, não é que está certo ou que está errado. Essa é a minha opinião. Eu acho que tem um preço na quantidade de alunos. Eu prefiro não fazer esse tipo de contrato. E aí eu queria te perguntar a tua opinião. O que tu acha? Uhum. É, acho que tem um público também, né? Tem o cara que vai querer fechar mês a mês e se não quiser mais parar, e vai ter o cara que vai querer pagar logo fechar esse acordo de 12 meses, sei lá, talvez para ele se manter motivado, algo nesse sentido. Faz sentido também. Tipo, é tipo ir na academia. Vamos comprometer os Exato. 12 meses que eu vou lá e faço esse bagulho aí mesmo. Faz Sim, sentido. e normalmente quando tu faz algo assim, tu ainda dá um desconto para a pessoa, né? Então, Uhum. acho que depende um pouco do público também. Eu acho que eu concordo contigo. Eu acho que depende da pessoa. Uhum. Existe esse tipo de cliente aí, né? Que Sim. faz E esse bastante tipo de sentido. professor também, né? Tipo, uma vez tu me disse que, por exemplo, tu não gostaria também desse tipo de contrato, porque vai que pelo sexto mês o aluno não quer mais ter aula contigo. Sei lá, de alguma coisa ele não gosta mais de ter aula contigo e tu não quer ter aula com esse aluno insatisfeito por mais 6 meses, que não seria bom nem para ti. Exatamente. Eu tenho essa Uhum. sensação. Se o cara não quer mais, só vai. Eu não quero que seja o contrato. Porque geralmente esse contrato ele tem. Caso a pessoa rompa, ela tem que pagar tal multa de não sei o quê. E blá, blá, blá. Cara, se não quer mais fazer aula, só vai. Tá tudo certo. É, Abre espaço para alguém que quer. É isso que eu sinto. Entende? Sim. É, Uhum. então faz sentido. Existe um outro formato que eu acho que é legal falar, que é o formato que a Tawane faz com alguns alunos, né? que Uhum. ela que o esquema dela é que ela cria tipo um desconto que a gente falou, mas para ter férias. E aí o que ela faz? Foi uma coisa que surgiu dela, eu nunca tinha visto, né? A Tawane é a nossa aluna do Teaching Wings Academy. E aí o que acontece? Digamos, o aluno fecha por 10 meses, beleza? Tá. E aí, por 10 meses, é R$ 120 por mês. Eu tô dando um preço super baixo, não é esse o preço da Tawane, mas é só para efeitos de cálculo. Uhum. Então, porque aí vai ficar top quando a gente dividir depois por 12 meses. Então, efeitos de cálculo é 1.200, né, o pacote total, 10 meses de Sim. aula, 120 por mês. Caso o aluno queira, ao invés de ter que pagar 120, pagar um pouquinho menos por mês para ficar mais organizado, o aluno ele pode pagar em 12 vezes de R$ 100. Vai fechar os 1.200 do mesmo jeito. Então, o aluno não vai pagar por aula que não está tendo. Mas vai ficar mais barato a mensalidade e dessa forma a Tawane está ganhando nas férias. Então, eu acho essa uma boa Uhum. sacada. Não é todo mundo que quer esse tipo de... É uma das coisas que ela oferece, mas eu acho que pode ser legal também. Então, tem várias possibilidades. Eu, Emílio, Sim. sinceramente, eu tenho uma certa preguiça com esse negócio de contrato. Então eu acabo deixando de lado. Mas eu sei que tem professores que trabalham só com contrato, tem professores que têm versões de contrato. Agora, o Uhum. contrato que eu acho legal, tá? Esse é o contrato, a gente estava falando do contrato de preço, né? Agora, o Sim. contrato que eu acho legal é um contrato em relação às políticas de aula, certo? Tipo regras de Uhum. aula, eu diria. Políticas, regras, sei lá. Um, e o que seria isso? É em relação a cancelamento, em relação a matar a aula, em relação a atraso. Quais são as formas como que tu trabalha em relação a esses negócios? Porque eu acho importante desde o início. Tu pode fazer de forma verbal, e por muito tempo eu fiz, mas eu acho importante desde o início o aluno ficar. Porque isso aí depois da treta, né? Aí o aluno cancelou, não sei, ele cancela toda hora e tal. Deixa claro desde o início as tuas regras. Quais devem ser as minhas regras, Emílio? Não sei. Vamos falar sobre o que tu tem que definir, mas aí o que tu prefere em relação a ti. Por exemplo, tem professores que o aluno chegou atrasado, né? E aí eles têm lá no contrato deles. A partir de 15 minutos de atraso, a aula é considerada como dada. Eu acho isso horrível, sinceramente. Eu Uhum. entendo, mas para mim, Emílio, como aluno e como professor,
e eu aprendi isso como aluno, eu acho muito ruim. Porque eu tô pagando por essa aula, e se vai ser paga, o professor tem que estar disponível para mim. É o que eu acho. E aí, o que acontece? Se o aluno... A aula vai ser das 2 às 3. O aluno atrasou. Cara, eu vou estar ali esperando. Se ele fizer aula por meia hora, cara, que ótimo que ele fez aula por meia hora, entende? Tipo, que bom que ele tirou meia hora para estudar inglês. O meu sensei do karatê, ele falava isso, sensei Hélio, sensacional. O sensei Hélio tá com 60 e... Acho que tá com 70 anos quase. Não, 70 ele vai ficar bravo comigo. Mas ele tá entre uns 65 e uns 70 anos, porque ele é mais novo que meu pai. E, cara, ele tem abertura completa até agora. O sensei é foda. Caramba. E isso é só para ilustrar assim, ó, que o cara que me ensinou isso é um cara foda. Não tem nada a ver com a aula de yoga. Mas, pô, se ele tem 60 e tantos anos com a abertura completa, é um sensei de respeito. Sim. E aí, o sensei, ele sempre falava isso. Cara, se tu atrasou, saiu do trabalho atrasado, vem treinar, porque tu vir no final da aula é melhor do que tu não treinar. Então, se tu passar ali 15 minutos fazendo kata, que é um negócio do karatê, cara, que ótimo que tu veio, entende? E ele ficava feliz de te ver. E bota teu kimono ali, bora, aquece aí rapidinho e vem. Era muito legal. Tendo essa mentalidade, vou contar uma história. Tendo essa mentalidade, o Emílio um dia se atrasou pro CrossFit, na época que eu fazia CrossFit, um negócio de CrossFit. E o professor desse box de CrossFit, eu cheguei lá, cara, cheguei uns 20 minutos depois. Porra, nem era tanto. 20 minutos depois. Pensei, melhor eu ir, porque eu estava treinando de manhã. Então eu acordei atrasado. Pensei, melhor eu ir do que eu não ir, né? Cara, cheguei lá, tipo, super... Cheguei, né? Tipo, que bom que eu cheguei. E o professor ficou puto da cara comigo. Me xingou. Me deu bronca, assim, na frente de todo mundo. Pá, achei muito trouxa. Porque... Tá, se tu chegou agora... Como é que ele falou? Da próxima vez não vou deixar tu entrar, diz o cara. Ué? Da próxima vez não vou deixar tu entrar, porque já aconteceu o aquecimento e agora a gente vai direto pro negócio, não sei o que, não sei o que. E aí cara, pareceu muito má vontade no final das contas, entendeu? Porque a Lê, a minha coach de CrossFit, que eu sempre falo, que é outro exemplo de professora que eu tenho na minha vida, assim como o Sensei Hélio, se eu chegasse atrasado para a aula da Lê, a Lê ia primeiro ficar feliz. E talvez eu fosse dar uma bronca, porque a Lê dá bronca em todo mundo. Mas ela fosse dar bronca, ela vai lá de uma vez. E mesmo que eu tivesse não aquecido para fazer o exercício que eu estava fazendo, ela ia me mandar, sei lá, remar, ficar na bike ali, me matar na bike sozinho. Mas ela não ia deixar, eu não ia deixar de treinar por ter ido, entendeu? Jamais ela me mandaria de volta para casa. Então, eu acho isso uma energia muito ruim. Eu acho que é má vontade do professor, sinceramente. Entende? Eu como aluno, eu fico com essa sensação. Tem o professor que ele... E não é que esteja certo ou errado, entendeu? Eu estou dizendo a minha posição como aluno. Talvez outros alunos entendam, talvez outros professores prefiram trabalhar assim e tá tudo certo. Não tem problema. Mas é isso que eu sinto, sinceramente, em relação às aulas. Talvez a aula presencial seja um pouco diferente, porque aí tu vai ter que ficar sentado no lugar esperando pelo aluno. Então aí talvez um cancelamento faça sentido. Ou o aluno tem espaço para fazer aula online nesse momento. Então, tipo, tu liga para o aluno e faz uma call ali com o aluno para ele ficar falando inglês até o final da aula para não perder o horário. Entende? Mas eu acho que o aluno não pode, ele tem que sentir essa energia do professor, de que, cara, tu quer ajudar o cara o máximo possível. Entende? Se não der, aí não deu, aí azar do aluno. Tipo, tá tudo certo. O que tu acha, cara? O que tu acha sobre isso também? Quero saber a tua opinião. Cara, eu gosto dessa ideia de é melhor tu ir e fazer o que der do que tu simplesmente não ir. Sabe? E como aluno? Eu concordo também. Isso, na visão de um aluno. Porque eu sinto que tu te sente mais acolhido, assim, né? Sim, sim. Pois é. E também se, por exemplo, tu toma um xingão por ter atrasado 10 minutos, ele falaram que na próxima vez é melhor tu não ir. Aí, por exemplo, na próxima vez vai se atrasar 5 minutos, já não vai ter vontade de ir, vai acabar matando. Aí tu acaba perdendo várias aulas só porque tu não quer se atrasar um pouquinho. Exato. E além disso, depois tu ainda fica falando mal do professor, que eu tô fazendo agora. Sim, sim. Então, aí é que tá, entende? Ainda tu tá passando, ao invés de poder... Por exemplo, vou dar... o que tá acontecendo aqui agora, nesse momento?
eu falei muito bem de dois professores, tanto que eu falei o nome deles, que é o Sensei Hélio e a Lê, pelo jeito que eles me tratavam quando eu me atrasava, entende? Então eu tenho essa energia legal. Super recomendo os dois. Sensei Hélio, fantástico. Lê, fantástico. Tem esse outro professor que o que ele fez, não estou dizendo que ele é um professor ruim, entendeu? Mas o que ele fez nessa situação, eu não gostei, a ponto de eu não poder falar o nome do cara, entende? Então, Sim, olha a sim. diferença de energia, como eu, Emílio, consumidor, tipo, eu, Emílio, aluno dessas pessoas, tô trazendo aqui para o Brasil inteiro. Então, tipo, Aham. ainda bem que eu não falei o nome do cara. Mas, então, entende? E é isso que tu gera. Cara, isso é muito poderoso. Eu não tinha pensado nisso. Agora foi um negócio que deu um insight agora. É isso, é exatamente isso que o Emílio está transmitindo como aluno que tu gera nos teus alunos, dependendo da forma como tu age. Faz sentido? Sim, sim. E vira meio que efeito bola de neve, né? Por exemplo, tu dá uma aula boa, aí os alunos vão falar bem de ti, vai surgir mais alunos e vai acumulando. Uhum. E não somente o dar a aula boa, né? Mas tu tratar bem o Isso, tratar bem o aluno, teu esse tipo de aluno. coisa. Exato. Uhum. Então, é perfeito, exatamente. Pode ser pro bom ou pode ser pro ruim, essa bola de neve. Sim. Está respondido daí, Tá. né? Ou não? Diga, qual é a pergunta? Acho que falta pouco, Uhum. porque tu falou dessa parte e então é isso que tu coloca no contrato, tipo a forma como tu vai trabalhar durante as tuas aulas, se o aluno pode ou não se atrasar, esse tipo de coisa. Ah, eu tinha até me esquecido qual era a pergunta que a gente estava falando. É, Então, o que que tu tem que botar? Vamos lá. O que que é importante ter nesse contrato? O que que eu acho? Uhum. Porque assim, ó, o jeito do Emílio pensar um contrato, o mínimo de Tá. cláusulas possíveis é o que o Emílio vai querer, entendeu? É um Uhum. negócio ali com as coisas principais. O que que tu tens que ter? Atraso e Uhum. cancelamento. São essas duas coisas. Qualquer outra coisa que tu queira botar, tu bota, mas tem que ter atraso e cancelamento. Se o aluno quiser remarcar a aula até X horas, ele pode remarcar. Ou até X dias, eu não sei como. E aí, o jeito que tu enxerga é diferente do jeito que eu enxergo, entende? Então, porque, por exemplo, para algum professor, menos de 4 horas, tal coisa acontece. Para outro professor, menos de 1 hora, a aula é cancelada e considerada como dada. Então, esses horários aí tu define tu mesmo e vai testando, talvez, ver o que faz sentido para ti. Uhum. Mas, a partir de tais horas. Aí, uma outra coisa que a gente. É muito legal isso, porque a gente vai aprendendo com os nossos alunos, né? Uma coisa que eu achei muito legal que o Iago, o nosso aluno do Teaching Wings Academy, faz é colocar no contrato que, caso o aluno desmarque, e não me lembro quanto tempo é no contrato dele, eu sei que eu acho que eu trabalho isso agora com menos de 3 horas. Se o aluno desmarca com menos de 3 horas, o que acontece? Eu não cancelo a aula, tá? Uhum. Então, a aula ela não é cancelada. Ela é. Até 3 horas eu remarco a aula de boas, vamos fazer a aula de novo. Mas a Sim. aula é considerada como dada, e o que que eu vou fazer? Ao invés de não dar aula para o aluno, é a mesma história, para não deixar o aluno prejudicado, ele pagou para aquela Uhum. hora. Eu vou gravar um vídeo. Eu vou gravar uma videoaula e talvez passar alguma tarefa para o aluno e ele vai assistir e vai fazer essa tarefa. E aí, fechou. O aluno vai pagar por essa aula, porque eles marcam em cima da hora. Eu vou gravar o vídeo e ele não vai ser prejudicado. E qual é a grande sacada, eu acho, por trás? É que eu acho que isso é uma coisa que eu comecei a recém a testar, então eu ainda não sei dizer. Então, eu até estou falando que é uma coisa que eu estou testando. Eu geralmente não falo de coisa que eu estou testando, mas nesse caso eu vou falar. A sensação que eu tenho, e tu me diz se faz sentido para ti, é que eu, como aluno, eu não ia querer que viesse o tal do vídeo, entende? Então, essa é Sim. uma coisa assim, pá, hoje tá meio apertado, não ia ser o bom eu fazer aula de inglês com o Emílio, porque, pá, tá meio corrido, e o ideal é você trocar. Putz, mas se eu trocar vai vir vídeo, entende? Uhum. Porra, eu tô pagando pelo negócio, eu vou ter que ganhar o vídeo. Tipo, eu super respeito o fato, eu tô desmarcando em cima, mas, pá, vou fazer a aula mesmo assim, entende? Então, eu acho que isso Sim, sim. diminui. Pelo menos na minha cabeça, é assim que funciona. Então, eu super deixaria de fazer preferiria não fazer o vídeo, e fazer a aula mesmo que tivesse que encaixar ali na minha agenda. Aí, caso não fosse, tudo bem Entendi. fazer o vídeo, não sair desprejudicado. O que que tu acha? Uhum.
Cara, interessante, interessante. Pois é, parece algo meio... Dá uma desmotivada, né? Ter que assistir o vídeo depois. Parece ser melhor fazer a aula mesmo. Exato. Então, acho que essas são as Uhum. duas coisas principais. E aí, tu apresenta Tá. para o aluno numa primeira aula gratuita. Quando tu fecha com o aluno, tu apresenta para ele essa forma de trabalho, para o aluno ficar consciente, saber dessas políticas. Manda para o aluno, talvez, algo nesse sentido. Uhum. Tá. Acho que agora está respondido, então, a do contrato. Massa. Vamos para a quinta. Deixa eu ver se é a quinta. Number 5. Acho que é a quinta, sim. Tá. É quanto cobrar? Quanto cobrar? Clássica também. A gente tem até um podcast falando sobre isso, né? Uhum. É por isso mesmo que eu acho que não precisa se aprofundar tanto assim, É, para não virar não. outro podcast. Quanto cobrar? R$ 50. Pronto, próximo. É... Quanto cobrar? Não importa tanto assim. No sentido de, eu quero saber quanto que tu quer chegar. Então, basicamente, essa é a ideia que eu quero que tu tenhas. Não quanto cobrar no sentido de qual é o preço que eu tenho que cobrar agora. Não faz tanta diferença. Eu quero saber o preço que tu quer chegar. Eu quero chegar a R$ 90. Ótimo. Então, se tu começar por... E depende da tua cidade, né? Tem que ter consciência disso. Mas se tu começar por 50, 55 ou 60, não vai fazer tanta diferença. Porque tu tem que estar presente que tu vai conseguir os primeiros alunos e tu vai escalando conforme tu vai entrando tu vai conseguindo os primeiros alunos, né? Então entrou os primeiros 5 primeiros, aumenta R$ 5 para a próxima. Entrou mais 10, sei lá, 5 alunos. Eu não sei quanto é que é a tua agenda, porque se a tua agenda lota com 7 alunos, tu vai testar isso antes, mas tu vai aumentando. Uhum. Por quê? E sempre tu vai aumentar para os alunos que estão entrando, né? Porque senão vai parecer uma armadilha para os caras que entraram. Ah, chega R$ 50, aí no mês que vem dá 60, só porque o professor decidiu. Entendeu? Sim, Maldito. sim. Ele estava querendo nos enganar. Então, tenha isso em mente. Que tu vai entrar com um preço, não te desvaloriza demais, isso é importante também. Então, tem que tomar cuidado para não ser barato demais, porque barato demais não soa sério. Uhum. E tenha consciência, eu diria, tenha consciência do que o pessoal está cobrando na tua cidade, porque, por exemplo, na cidade que eu estou aqui, Rio Grande, R$ 100 a hora aula ia ser um público muito, 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 muito específico que pagaria. Então, por exemplo, não, simplesmente não, eu acho que não faz sentido. A não ser que tu tenha outros formatos, né, grupos e coisas do tipo. Sim. Então, cara, só escolhe um preço. E outra coisa que foi tu que falou, acho que foi tu que falou, alguém falou sobre isso, Hum. que é testar, né? No final das contas. Ah, sim, sim, com Foi tu que falou, não certeza. foi? Acho que sim, acho que sim. Que tu pode simplesmente testar o preço. Então, cara, eu quero começar por R$ 55. Como é que será que tá? Vai fazer as tuas primeiras entrevistas e vai ver que o pessoal qual é o feedback que o pessoal tá dando, né? Só toma Uhum. cuidado para fazer essa primeira entrevista direito, porque aí às vezes, tá caro demais. Não, o problema é que tu não tá criando a percepção de valor no teu aluno por causa da primeira entrevista. Mas aí é Sim. outro papo. Uhum. Então, assim, ó, define um preço, pensa no preço que tu quer chegar e vai trabalhando até chegar nele. O preço inicial, ele não tem tanta importância assim. Não deixa isso te parar também, porque é outra desculpinha. Não tem, não sei o que. Só vai. Boa. Acho que tá respondido então, né? Tá respondido. Respondido bem Uhum. direto. Sim. Tu deu meio que um spoiler agora da próxima pergunta, que é justamente o aluno achar caro. Boa. Tá, vamos lá. Como é que é a pergunta? Número 6. Number 6. É isso, eu coloquei ela logo depois de quanto cobrar para já encaixar. Sem querer, tu já encaixou uma na Tá. outra, mas é justamente isso, o aluno achar caro demais o teu preço. O que que tu faz? Entendi. Isso é clássico também, né? Eu Uhum. não sei o que, mas os alunos acham caro e tal. Tá, vamos lá. Existem. Aí tu me ajuda nessa, na verdade. Vamos construir Uhum. junto esse negócio aqui. Mas eu Tá. vejo dois fatores principais, eu acho, para o teu aluno achar caro demais. O primeiro é tu tá oferecendo para o público errado. Ponto. Uhum. Então, tipo, se tu tá oferecendo uma aula de R$ 80 para um público que não tem condições de pagar R$ 80, e existem pessoas, infelizmente, que não têm condições de pagar R$ 80 numa aula particular, existem pessoas que é muito leve pagar R$ 80 numa aula particular, e existem pessoas que até dá, mas tem que encaixar no orçamento. Então, existem esses níveis, eu acho, né, de alunos e clientes.
Mas, enfim. Sim. Então, isso é uma coisa... E aí, se tu tá oferecendo para o público errado, ponto, só tem que mudar o público. Ou mudar teu preço. Não tem que fazer. Entende? Porque, bom, Sim. não vai dar. Não vai dar. 2 é tu não tá construindo a percepção de valor das tuas aulas do jeito que tu deverias. Que aí é uma coisa, é um trabalho que tu tem que ter feito, que tu tem que fazer, né? Aí é responsabilidade tua. Não tem a ver com o público, tá no público certo. E o que é construir a percepção de valor? É basicamente o pessoal pensar que o teu preço condiz com o serviço que tu está oferecendo. Quiçá, o teu preço, cara, é uma puta oportunidade porque o serviço é muito massa. Então, é isso que tu quer criar. No mínimo, condiz. No mínimo, é um preço justo. Depois, vamos criar uma... Pô, super vale a pena. Então, aí, o que é um dos fatores... O que é, acho que a forma mais importante de tu construir essa percepção de valor, eu acho que é através da primeira entrevista. Que é... o aluno acha caro. O cara chega, opa, tudo bem, Emílio, quanto é que tá as tuas aulas de inglês? E aí eu, sei lá, falo, vamos lá, o preço tá R$70. R$70 a hora. Pô, eu vi que tem outro professor lá que tá cobrando 35. Tem o tal do iTalk lá. E tem o professor lá de R$40. Não vale a pena. Entende? Tipo, o cara vai pensar. Sim. Tipo, se eu fizer R$70 vezes 4 vezes, 2 vezes na semana, não sei o quê, vale mais eu fazer na Wizard, porque a Wizard está com preço de promoção do sei lá o quê, entende? Sim, sendo que ele não sabe nada da tua aula. Perfeito. Ele só sabe o preço. Ele não faz a mínima ideia. Por quê? Porque eu, Emílio, não construí a percepção de valor no meu aluno, entende? Então ele acha que fazer aula com o Emílio e fazer aula na Wizard é a mesma coisa. E não é. Chupa Carlos. Então, chupa Carlos Wizard. Mentira, acho que nem é o Carlos mais, né? Agora é Wizard by Pearson. Isso mudou agora. Exato. Então, mas vamos lá. Eu tava pensando agora, tô rateando aqui, pensando que daqui a pouco o Teaching Wings está estourando aí, revolucionando tipo, sei lá, milhões de seguidores nas redes sociais. E aí os caras resgatam essa gravação e nos chantageiam, depois nos processam. Imagina. Para tirar, porque o Teaching Wings e o método Teaching Wings acabou subjugando as escolas de idiomas do Brasil. Os caras vão lá e aproveitam, pegam esse corte de talvez alguns anos, né? Porque ainda vai levar uns anos para a gente ter esse impacto, eu acho. Mas aí os caras vão lá e processam nós. Teaching Wings é processado por 10 milhões de reais por desacato não, como é que chama? Difamação a Carlos Wizard. Imagina. Mas enfim, vamos lá. Chupa mesmo! Não, mentira. Vamos lá. Tá, o que a gente estava falando? Percepção de valor, beleza? Isso. E aí, o que o Emílio vai fazer quando eu tenho um novo cliente? E o que tu que está nos ouvindo vai fazer também? Vai encaminhar um aluno para uma primeira aula gratuita, uma primeira entrevista. É lá que tu vai construir a percepção de valor. Mas quiçá, na verdade, o negócio começa na interação que tu já tem com o aluno, né? Então, tipo, quanto é que tá o preço? É o que os caras vão querer saber. Tu não vai responder. Simplesmente, tu vai desviar e vai voltar e vai perguntar: que legal, tu quer fazer aulas, tá pensando em aulas de inglês? Que massa. Antes de eu te falar sobre os preços, deixa eu te perguntar quais são os teus objetivos? Por que tu tá buscando? Como é que eu posso te ajudar? Porque aí, ao invés do aluno, de tu tá te vendendo pro aluno, tentando convencer ele a fechar contigo, o aluno tá te explicando por que ele precisa de ti. Isso é uma inversão de framing, que tu chama, né? Uma inversão da energia da interação. E aí, o aluno ele vai estar ali falando o porquê, quais são as dores dele, quais são as transformações. E aí tu já vai ter isso em mente. E depois, eventualmente, vai conversar um pouco com o aluno, vai colocar ali o gatilho mental da prova social, da autoridade, né? Tu vai te posicionar, vai falar das coisas, conexão, muita conexão. Tu vai falar as coisas que tu tens em comum com aquele aluno ou as coisas que os teus alunos têm em comum, gatilho mental da prova social, com aquele aluno. Se tu já resolveu problemas parecidos, tu vai mencionar isso.
E aí vai convidar o aluno para uma primeira entrevista, ou para uma primeira conversa, né? Gratuita. E aí, é nessa conversa, é nessa aula gratuita que tu vais construir a percepção de valor das tuas aulas. É nessa conversa que tu vai mostrar para o aluno que, cara, eu estou aqui para resolver o teu problema. De uma forma específica, porque cada aluno é um universo. Então, eu sou aqui o personal trainer que vai fazer com que tu chegue aos resultados muito mais rápido do que tu só pagar a academia. Essa é a minha função. E é por isso que a minha aula custa R$70, R$80, R$120. Entende? E aí tu vai ter esse atendimento com essas coisas focadas, assim como eu já resolvi o problema de x pessoas. E por eu já ter vivido, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos, que é o gatilho mental da autoridade, né? Tem uma live só sobre isso, como passar credibilidade nas tuas aulas. Então dá uma olhada lá. Mas então tu vai passando a autoridade e vai fazendo o aluno entender que realmente ele pode atingir aquela transformação através das tuas aulas. Portanto, cara, vale a pena. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. O que tu acha? Tu acha que são esses aspectos? Eu acho que sim, acho que faz sentido sim. Passar a ideia de que tua aula vale mais do que tu cobra, né? Uhum, exatamente. Ou vale tanto quanto tu cobra. Uhum. Às vezes também acontece do aluno, isso é interessante, às vezes acontece do aluno ele pensar, putz, é meio caro, mas eu queria fazer. Então, tipo, o aluno ele dá um jeito de fazer aula contigo porque ele entende que, cara, fazer aula contigo é diferente. Então, o aluno fica um pouco desconfortável no orçamento dele, só que ao mesmo tempo, cara, isso é uma coisa que eu super quero fazer. Por quê? Porque os sei lá quantos reais que eu vou pagar por mês, eles valem o meu sonho de morar nos Estados Unidos. Eles valem o meu sonho de aprender a falar inglês, ou japonês, ou qualquer outro idioma. Então, tem isso também. Entendi. Isso que é o mais massa, a gente vende sonhos, transformação, o caminho, né? A gente vira mentores para os caras atingirem seus objetivos. Isso é muito massa. Number 6 respondido. A número 7. Número 7 é sobre material. 7 é sobre material. Tá, qual é a pergunta sobre material? Se o professor precisa, se precisar, onde que ele pode fazer, o que tu acha sobre material em geral? Isso é outra das perguntas as perguntas congeladoras de professores particulares, eu acho. Existem algumas perguntas que são as perguntas paradoras. Paradoras não é uma palavra boa, mas é as perguntas que impedem o pessoal de começar, né? E em relação ao material, tá? Eu preciso deixar uma coisa muito clara. Assim como cada aluno é um universo, cada professor é um universo também. E eu não ouso... E, cara, existem muitas formas diferentes de ensinar, entende? Assim como existem muitas formas diferentes de tu perder peso, por exemplo. Tu tem a dieta cetogênica, tu tem a dieta... Cetogênica é a mesma low carb, né? Mas aí tu tens jejum intermitente, tu tens não sei o quê. Qual que funciona? Todas. Mas depende da pessoa. Entende? Sim. Assim como para tu perder peso, tu pode fazer crossfit, tu pode correr, tu pode fazer academia. Certo? E tu vai ter personal para todas essas modalidades. Então, qual o material que tu deve usar? Isso é uma coisa que tu tens que descobrir. Porque o Emílio e o Mateuzinho não vão te dizer. Mas o que eu quero te deixar presente é que... vamos lá, o que a gente tem hoje, né? O que a gente tem hoje? Tem professores que usam material já pronto, tipo livros didáticos. Outra pergunta que o pessoal tem, né? Qual ordem eu devo seguir? Então, o pessoal que está começando, muitas vezes usa a ordem do livro didático, a ordem de assuntos, né? Sim. Muito bom. Aí tu pode usar a ordem do livro didático, te basear para fazer o teu próprio... Porque tem professores que querem fazer o próprio material. Aí fazem através do Canva, fazem através de alguns aplicativos e coisas do estilo. Fantastic. Outros professores, eles fazem uma mistura dos dois, certo? Que é o meu caso, basicamente. Eu vou usar um livro, por exemplo, para trabalhar homework com os alunos, principalmente.
Porque aí, cara, por que eu vou fazer exercício? Eu tenho essa... Eu posso mandar assim, ó, mínimo esforço, entendeu? Por que diabos eu vou criar um exercício para o aluno se, cara, já tem um monte de livro que já criou um monte de exercício para os alunos, entende? Então, os exercícios são legais, super legal. Quando são exercícios tipo gramática, nesse estilo, entende? Se eu quero trabalhar com o aluno esse tom. Às vezes eu vou passar missões para o aluno que não são homework. Aliás, que são de homework, mas que não são fazer homework, sabe? Tipo, que aí vai ter a ver com música, com assistir coisas, que eu acho que cada vez mais essa também é o papel do professor particular, é ser mentor do aluno de uma forma meio que autodidata. Mas enfim, então, tu pode achar um material que te... Só deixa eu voltar, tá? Eu uso o negócio e, ao mesmo tempo, eu construo o material junto com o aluno. Eu falei sobre isso na live do Zoom da semana passada, então se tu quer saber mais, go check it out. Mas através de um Google Docs. A gente tem alunos do Teaching Wings Academy que fazem a mesma coisa, né? Então, tipo, toda aula eu tenho meu quadro branco e o quadro branco vai ficando com o aluno ali. E aí, às vezes, a gente pode adicionar imagens, pode colocar vídeos e coisas assim. O Renan, o meu sensei de japonês, ele faz a mesma coisa. Então, ele vai criando material ali ao longo das nossas aulas. Então, ele cria um material próprio. O legal disso é que tu não precisa... Tu tem a opção de preparar antes e tu tem dependendo do aluno, tu vai conseguir simplesmente ir fazendo junto com ele. Aulas de conversation, por example, eu ia dizer. For example, aulas de conversation. Tu vai só no flow ali com o aluno e vai colocando as coisas que ele precisa saber na hora. Aí tu para explicar coisas do estilo, que são assuntos que surgem do momento, né? Tu não precisa... Sim. Não é todo aluno que tu precisa de um planejamento, e às vezes tu pode deixar as coisas fluírem. Outros alunos, os alunos mais iniciantes, cara, eles têm umas coisas que eles precisam saber em certa ordem. E aí tu tá em dúvida, vai atrás do material. Trabalha. E tem em mente também que esse material não precisa ser nunca... A coisa é, nunca fica preso ao material, seja lá qual for o material. Porque cada aluno é um universo e o mundo é a nossa sala de aula. Então, se tu... A ordem de um aluno aprender... Ele não precisa aprender os dias da semana na semana 2, porque o livro está ensinando os dias da semana na semana 2. Entende? Isso não é... Tu não precisa ficar preso nisso, porque o aluno ele gosta muito de... Vamos lá. Eu tenho uma aluna, a Cláudia, agora, mora nos Estados Unidos. Uma aluna nova, dessa nova leva de alunos aí que eu estou começando aí, porque eu quero testar umas coisas e também estou gostando muito de voltar da aula. Então, cara, e tá sendo muito legal. Eu acho que eu nem te contei isso, a gente não tinha falado muito sobre a Cláudia, né? Cara, não, ainda não. A Cláudia, ela é ministra de evangélica, certo? E ela, eu não sei se ela é pastora, eu não sei qual é a diferença, na verdade, de ministra para pastor, tenho que conversar com ela. E, cara, os primeiros vocabulários que a gente está aprendendo nas nossas aulas, os primeiros trabalhos que a gente está fazendo é com a parte da igreja, entende? Cara, que interessante. Cara, sim, tá sendo muito massa. Hoje a gente trabalhou uma música, cujo nome eu não lembro. I Surrender, que é tipo, eu me entrego, eu me rendo, entende? E, cara, é uma música totalmente gospel, assim, né? Cara, Sim. é muito bonito, assim, muito legal, entende? Tá sendo um universo novo que eu tô explorando também. Eu gosto muito eu, Emílio, pessoalmente, eu gosto desse lado de espiritualidade, eu gosto de aprender um pouco de cada religião. Então, eu tô aprendendo muito com ela e tá sendo muito legal. Então, explorando o universo dela. Ela já fez milhões de aulas com um monte de gente. Já fez curso, já fez não sei o que. Só que ela nunca fez uma aula e foi muito massa. Vou contar essa que foi muito legal. Aconteceu hoje. Eu até te mandar um áudio, esqueci de te mandar um áudio, vou contar aqui no podcast. Uma das primeiras coisas que a gente... eu perguntei como é que foi o final de semana dela hoje, né? E aí ela falou que no domingo ela tinha passeado com o marido, depois cozinhado juntos e assistiu TV. Eu falei para ela, então é quality time. E ela, Tipo, eu não sabia o que era quality time, né? Eu expliquei para ela que é tempo de qualidade, que é quando tu passa tempo com a pessoa e tu tá realmente com a pessoa, né? E aí a gente fez uma aula toda em cima da tal da música I Surrender, né? A gente está começando, então eu quero entender como é que é a compreensão dela do inglês. É a primeira coisa que eu estou fazendo. Então a gente foi... A música é bem simples, então que era uma das músicas favoritas dela. E aí, no final da aula eu perguntei, e aí, Cláudia, como é que foi a aula? Porque eu sempre peço feedback, né? Como é que foi para ti? Sim. E aí, cara, e ela falou
ela pegou, assim, a folha que tava do lado, assim, ela falou, como é que tu tinha dito mesmo? Aí ela leu, quality time. Cara, que massa. Cara, foi muito legal. E eu fiquei, que massa. Sabe? Tipo, porra, ela tá aprendendo inglês e ela falou que o bagulho foi quality time. Não, tipo, eu tô tendo aqui que estudar essa porra. Sim, porque ela tá podendo falar sobre o que ela gosta. Exatamente. Uhum. Então, o mundo é a nossa sala de aula e cada aluno é o universo. E dá pra fazer aula até com a Bíblia. Então, isso é muito massa, entende? E, cara, e não tem um material que vai... essa é a sacada da coisa. Não tem um material que vai falar sobre coisas religiosas no capítulo 1, entende? E vai falar Sim. sobre, como fala, graça e glória em inglês. Mas para a Cláudia é muito importante. Não é muito importante também, não somente é muito importante, como também é o que desperta a graça. Tipo, a graça, o brilho no olho para estudar inglês. Sim, sim. Então, porra, essa é a ideia da coisa, entende? O material que tu vai usar não é tão importante, assim como o preço. O pessoal se noia muito no material, não é tão importante assim. Ele é importante, mas o mais importante é tu ter isso em mente, que tu pegar o material e trabalhar com o aluno, pegar os exercícios, tudo bem. Cara, mas tu tem que explorar o universo do aluno. O mundo é nossa sala de aula, cada aluno é o universo. Faz sentido? Boa. Faz sentido. Tá. Então, a última agora, oitava pergunta. Uou, já chegamos na oitava. Fantástico. Vou Uhum. tomar água para não morrer desidratado até o Tá. final do... A oitava é um pouquinho polêmica. Ih, lá vem. É sobre certificados. Se o professor precisa, para dar aula particular, precisa de algum certificado, precisa de faculdade, de letras. Tá. O que tu acha? Vamos lá. Tá, eu já gostaria de deixar claro desde o início. Não é o que eu acho. Tá? Ah, sim, sim. Porque não sou eu que decido isso aí, entende? Uhum. Porque eu sei que tem pessoas que têm diferentes opiniões, beleza? Então eu não vou falar o que eu acho, eu vou falar o que é. Para tu dar aula de idiomas no Brasil atualmente, aulas particulares e aulas em escolas de idiomas, essas coisas, tu não precisa ser formado em letras, certo? Então, tu pode estar cursando letras ainda, tem pessoal que está cursando letras e já está dando aula, o que é sensacional. Que era o meu caso, só que eu estava fazendo psicologia. Então, tu estava dando aula de idiomas e tá ganhando tua grana e tá fazendo teu curso e tá super te divertindo. Tem gente que faz cursos totalmente diferentes, tipo eu, fiz psicologia, enquanto dava aula, fiz engenharia também, enquanto dava aula de inglês. Tem gente que não faz curso nenhum idioma, e é isso aí. Então, preciso de letras para dar aulas particulares de idiomas? Não. Foi o Emílio que inventou essa regra? Não fui eu, entendeu? Não fui eu nem o Matheus, não decidi isso. Pode ser que mude, pode ser que daqui a pouco tenha uma lei que, assim como, por exemplo, instrutor de academia tem que ter educação física. Ponto. Sim. Entende? Pode ser que isso venha a mudar. Mas hoje não precisa. Tem até a diferença quando tu dá aula num cursinho, por exemplo, tem o instrutor e o professor, né? O professor é o cara que fez letras e o instrutor é o que não fez. E se eu não me engano, o MEI, ele tem essa diferença de quando o professor ele dá aula particular, ele tem MEI, tem o instrutor de inglês, o instrutor de idiomas, desculpa, e o professor de idiomas, né? E eu acho que, se eu não me engano, pelo que a Bia, que é a nossa aluna do Sentiments também falou, o professor é somente aquele que tem letras. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso aí. Mas, para tu tá dando aula, tu não precisa de letras. Tu pode estar fazendo letras, tu pode querer fazer letras ou tu pode não ter feito. Temos alunos que são professores formados em letras, temos alunos que são professores que estão fazendo letras ainda e temos alunos que não fizeram letras. E é isso aí. Então, eu sei que tem gente que pode ficar brava, pode achar diferente, e tá tudo bem achar diferente, não tem problema, mas atualmente essa é o esquema brasileiro. Exato. Faz sentido? O que tu acha? Faz sentido, faz sentido. É importante tu falar que não foi tu que decidiu, porque uma vez tu falou isso e apareceram os professores revoltados, né? Como se fosse tu que tivesse decidido que não precisa de letras. Deu uns comentários revoltados.
Como se fosse, exatamente, não sou eu só estou dizendo que é verdade. Tipo, Sim. não fui eu que decidi e é isso aí, entende? Não é a minha opinião, é o que está por aí. Uhum. Só que, muito importante, em todas essas categorias, tu tem que aprender a dar aula. Ah, sim. Tu tem que aprender a dar aula, tu tem que desenvolver os teus poderes como professor. Então, tendo ou não a faculdade, tu não pode negligenciar os teus estudos. Uhum. Também não é sair dando aula moda caralho. Então, isso é importante deixar claro também. Porque o que é mais importante de tudo? É tu te desenvolver os teus poderes. Entende? E desenvolver os teus poderes não somente no ensinar e dar aula, o que é muito importante. Então, tu tem que desenvolver a didática, tu tem que desenvolver a metodologia e tal, né? Ao mesmo tempo, tu tens que desenvolver o teu negócio como professor particular. Em todos esses casos. Então, tu tens que estudar as coisas que vão além do ensino, que é estruturar um negócio, como fazer uma primeira entrevista, como captar os alunos, como ter o teu negócio mesmo e passar a credibilidade desse teu negócio de aulas particulares. Então, muito importante, quero deixar claro, que de qualquer forma, tu tem que sempre pensar na tua evolução. Existem certificados extras também, né? De tipo Celta, que são certificações para ensino de línguas. Cara, super legal. Tu super pode te desenvolver e fazer esses cursos e coisas do estilo. Então, aproveita as tuas aulas, dá aula, junta uma grana e faz esses cursos. Então, eu nunca digo para a pessoa não se desenvolver em nenhum desses aspectos, entende? Então, eu acho super legal. Sim, concordo. Eu acho legal também comentar, eu não sei se isso é o que passa pela cabeça dos professores que não tem letras, algo do tipo, é que não ter formação não vai limitar o teu crescimento, né? Tipo, não quer dizer que tem que cobrar barato, algo do tipo, porque tu não tem formação. Até porque os professores que ganham mais, que eu conheço, eles não são formados em letras. Perfeito. Ou fizeram outra faculdade, algo nesse sentido. A gente tem o caso do Flávio, né? O Flávio, é. O Flávio, ele é doutor em veterinária e está dando aula de italiano. E ele está mais satisfeito financeiramente com as aulas de italiano do que com a veterinária, em comparação a tempo de trabalho e qualidade de trabalho do que na veterinária. Ele falou que ele Sim. não precisa trabalhar no domingo ficando de plantão sendo veterinário e Uhum. ele está satisfeito. E eu acho isso muito massa. Um professor particular de idiomas tão satisfeito quanto o veterinário. Acabando essa história aí de que o professor tem que ganhar mal, entende? Tipo, tem que se ferrar. Outra coisa que tem que ter em mente é que, por exemplo, um professor que não... então, sim, tu pode valorizar bastante a tua hora-aula, sem limites. Mas o que tu não pode fazer, por exemplo, é dar aula em escola, certo? Se é importante para ti dar aula em escola, aí precisa da graduação. Uhum. Tu não pode dar aula na faculdade, esse tipo de coisa também. Sim, sim. Então, para o caso específico de aulas particulares de idiomas, realmente esse é o caso. Uhum. Certo? Certo. Então, agora a gente terminou as perguntas. Isso aí, live hoje teve vários assuntos, vários temas. Acho que cada um desses temas dá para abrir uma live nova. Quando vê, a gente pode aprofundar eles. Live não, desculpa, um episódio de podcast, né? Mas Uhum. eu acho que ele vai ajudar bastante o pessoal. Talvez, porque às vezes, eu tenho 2 das 8 dúvidas. Então, espero que tenha ajudado. Se te ajudou, deixa um comentário para mim e para o Mateuzinho. A gente vai ficar feliz de ler e de responder. Então, diz aí, passa o teu feedback em relação à live, fala a tua opinião, faça alguma pergunta. Talvez a gente possa fazer uma edição 2 das top 8 perguntas. Se tiverem mais dúvidas dessas cruciais, qual é a dúvida que tu gostaria que a gente respondesse no nosso podcast? Certo? E caso tu ainda não esteja inscrito, novamente, a Semana do Professor 3x vai começar agora no dia 19 de julho. E para te inscrever é só clicar em algum lugar da plataforma que tu está assistindo. Provavelmente no YouTube vai estar no link na descrição. No Instagram vai estar lá no nosso link da bio. Então é só... E se tu está no Spotify, vai lá para o Instagram que está lá no link da bio. Certo? Isso aí. Uhum. Então é isso aí, Mateuzinho. Fechamos por hoje? Fechamos. Muito obrigado a todo mundo.
e até a próxima.